Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram, para o tentar: é permitido ao homem despedir a sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes o que o Criador desde o início, que os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne? De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo: quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A palavra de Deus, o nosso Senhor, ele é muito claro em relação ao divórcio. Ele fala: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Não cabe ao homem separar as leis do Senhor. Se é mandamento do Senhor, a gente deve cumprir. E mesmo que aqui na terra o casamento civil possa ser divorciado, possa haver o divórcio, o de Deus não há. E cabe a cada um de nós entender isso. No tempo dos fariseus e de Jesus, eles já questionavam o divórcio, já falavam do divórcio. E nos tempos de hoje não é diferente. O assunto também ainda é o mesmo. Por isso que a palavra de Deus é tão atual para cada um de nós. Jesus, ele fala assim: nem todos são capazes de entender isso. Ele ainda fala assim no final do Evangelho: quem puder entender, entenda. Cabe a cada um de nós entender e não querer modificar a palavra de Deus, porque muitas vezes a gente quer viver no nosso pecado, a gente quer viver na vida errada, mas quer mudar a palavra de Deus, quer que a palavra de Deus seja conforme as minhas vontades. Frei Justo, ele diz isso e nós não podemos fazer isso, porque a palavra do Senhor é bem clara para cada um de nós. Em relação ao divórcio, é que o Senhor ainda fala muito mais sério. Quem quiser entender, entenda. O Senhor, ele fala isso, ele fala assim porque ele sabe. É do matrimônio onde tem o berço das vocações. É no matrimônio onde vai sair todas as vocações. E o Senhor, ele tem todo o cuidado no matrimônio por causa disso. Porque ele confiou muita coisa aos casais. E cabe aos casais procurar viver bem, procurar fazer a vontade do Senhor. Muitas pessoas acabam quebrando a cara porque não sabem escolher os seus companheiros. Casam por interesse, casam por aparência física, só não casam por causa de Deus, por causa das virtudes ou até mesmo por amor. Pessoas se apegam aos bens materiais, se apegam às coisas terrenas e esquecem do principal. O matrimônio, ele é um sacramento muito importante. E muitas vezes as pessoas agem por simplesmente um capricho, pela festa, por aquele momento, e não ligam para o depois. A gente deve procurar casar com o companheiro, com a companheira, pelas virtudes dela. Se a pessoa tem virtudes que me agrada, aquilo, consequentemente, futuramente vai continuar me agradando. E o amor por aquela pessoa só vai crescer. A gente deve procurar conhecer as outras pessoas, conhecer o que há de bom nelas, saber se é aquilo que eu vou querer para o resto da minha vida. Porque o Senhor, ele é bem claro nisso. O que Deus uniu, o homem não vai separar. Que a gente possa ter consciência disso. Frei Justo, ele até aconselha a gente olhar as virtudes. A gente tem que procurar ver as virtudes das pessoas. Quantas vezes a gente só sabe criticar o nosso companheiro. A gente deve procurar cada vez mais olhar para as virtudes das pessoas que estão ao nosso redor, para que assim a gente possa prevalecer até o fim. Porque não é fácil. Você que é casado sabe que o casamento não é fácil. Mas o Senhor, ele confiou uma missão muito grande a você. É promessa do Senhor para você o seu casamento. O Senhor, ele confiou a ti e cabe a você procurar viver da melhor forma possível, segundo a palavra do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.